vai beneficiar o órgão. Mas, quando a gente estuda as fórmulas, a gente vai perceber que o picante faz muito além de só ter ação no pulmão. As ervas picantes, por exemplo, são ervas que movimentam a energia. Então, a gente tem classificações e ações do sabor picante. Por exemplo, picante para mover ti. Então, tem uma categoria, por exemplo, o borré, que é a menta. Você toma um chá de menta, ele tem essa ação. Tem uma categoria específica para mover sangue. Por exemplo, o ronroá, que é a flor do cártamo. Sabe aquele óleo vermelho que a gente passa para dor? Falamos disso aqui, pouco antes de você chegar. Aí, ele tem uma ação para movimentar o sangue, tá? E aí a gente tem uma classificação de ervas picantes que tem uma ação para promover a sudorificação, a transpiração. Por que o chinês faz isso? Para eliminar fator patogênico. Então, vento frio, vento calor, um exemplo é a erva efedra, que é o marruã. Ele está dentro das fórmulas com essa ação. Então, é só um pequeno exemplo para vocês verem como o sabor é muito mais do que aquilo quando a gente aprende acupuntura. Porque aí a gente está falando, como o Osiris disse, de medicina interna. E aí ganha muitas atribuições e é muito legal a gente aprender isso. E a outra teoria que faz parte da propriedade das ervas é a direção. Porque cada sabor tem uma direção no corpo. E por que a gente tem essa propriedade? Porque quando a gente aprende a fisiologia dos órgãos, a gente sabe que cada órgão tem o seu movimento fisiológico. A gente não tem um aquecedor médio, 2 movimentos, enquanto o baço acende, o estômago descende nos alimentos. E se acontece uma inversão, por exemplo, o estômago começa a acender, não tem náusea, refluxo. Então, como a gente trata isso? Coloca uma erva que tem movimento descendente. Aí você trabalha. Então, essa é a propriedade. Quando a gente fala de fórmulas, uma das grandes curiosidades que as pessoas têm é como age. Porque apesar da gente chamar às vezes de fitoterapia, as pessoas ficam com dúvida. Então, será que é o princípio ativo daquela erva que tem ação? Não. O chinês é uma medicina muito antiga que não se baseia em princípio ativo. Não existia nem indústria farmacêutica. Então, vai se basear nas propriedades das teorias da medicina chinesa. Então, quando a gente usa uma erva, por exemplo, o ginseng, é o ginseng na sua totalidade. Em nenhum momento é um extrato rico, padronizado, tá? Então, é assim que funciona as fórmulas, né? E aqui é um resuminho desse mecanismo de ação. Então, por exemplo, o alcaçuz, que é o brancal. Quando a gente vai olhar as propriedades dele, como ele é descrito, qual que é a finalidade dele? Ele é uma erva que está dentro de uma categoria que se chama ervas que tonificam ti, junto, por exemplo, do ginseng, do astragalus, do codonopsis. E aí, qual que é a propriedade dele? Ele é de natureza neutra, quer dizer, ele não influencia a térmica, não é frio, nem fresco, nem quente e morno, e ele é doce, quer dizer, os sabores doces são os sabores de tonificação. Toda erva que nutre, ela é doce. Então, preciso nutrir o sangue, uma erva doce. Preciso nutrir o rim, a erva é doce, por exemplo, o chou de ruan, tá? Então, é uma erva que tem uma ação ampla no corpo, e aí as ações que ela faz. E isso é interessante, porque muitas vezes as ervas têm múltiplas ações. E se eu fizer preparos dessas ervas, eu tenho mais ações ainda. Então é muito comum ver isso. Por isso que é tão legal usar produto que é usado de forma tradicional. Feito de forma tradicional. Porque o chinês vai usar ervas que ele faz processamentos. Processamento do que? Por exemplo, erva que é cozida, frita, erva que tem a adição de outros componentes, por exemplo, a adição de mel, vinagre, sal, que são plantadas no período X, colhidas no período Y, no tamanho específico. Então, são cuidados tão importantes que a gente não tem ainda aqui no Brasil uma base boa para a fabricação desses produtos aqui. Por isso que produto importado vai seguir essa tradição do processo. Então, por exemplo, se eu preparar um chá de alcaçuz, ele é interessante para umedecer o pulmão, para tosse seca. E ele tem uma função para aliviar espasmos, dor, porque ele nutre o tecido mole. Então, puxa, tem fasciculações, parestesias, pode ser que falta nutrição. E ele é a principal erva que harmoniza a fórmula. Então, o que significa isso? Que ela faz com que a fórmula trabalhe em equipe, harmoniza a fórmula.
Isso é muito comum de ter. Então você vai ver alcaçuz praticamente em todas as formas. E aquilo que o professor Osiris falou antes para vocês, de quando usar a medicina interna, quando usar a medicina externa. E aí a gente, quando tem quadros de deficiências, por exemplo, tem deficiência de sangue, de rim, que são estruturas, a acupuntura ela não é útil sozinha. Ela precisa sempre ser utilizada de forma complementar. Porque a acupuntura, como o professor falou, ela organiza o movimento do chi, do sangue, tem uma forma muito de organização. E quando eu tenho um corpo que está carente de nutrição, eu vou organizar o que se não tem? Então eu preciso fornecer. Então as fórmulas, puxa, eu tenho deficiência de sangue, uma face pálida, cabelo ressecado, caindo, unha fraca, por exemplo, deficiência de sangue. Não adianta só pôr pontos. Eu preciso usar ervas que vão entrar nos meridianos e ter ação para isso. E quando eu tenho também doenças que já avançaram, não são mais no nível energético, eu também tenho que usar as ferramentas todas que eu tenho. Só usar a medicina externa é pouco. Então, as fórmulas são super importantes nessas relações. E aí a gente tem uma RDC, que é uma resolução escrita pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que vai falar sobre esses produtos. É com base nela que a gente comercializa, porque é ela que vai falar o que pode, o que não pode, como comercializa, quem prescreve. Então, ela é provisória ainda, porque a Anvisa nunca tem muito interesse nessas medicinas complementares, né? O alvo dela é sempre produto químico, indústria farmacêutica raiz, né? Então, ano que vem faz 10 anos que ela é provisória. E aí a gente luta para ver se... Está virando um provisório permanente. Está virando. E aí a gente luta para que tenha uma RDC mais consistente, com mais informações, porque essa RDC, querendo ou não, ela limita muito o nosso trabalho. Então, o que a gente pode ter aqui no Brasil? Fórmulas que tenham ervas, minerais e os fungos, tá? E aí a Anvisa diz o seguinte, que as fórmulas que a gente pode ter aqui no Brasil, elas precisam estar na farmacopeia chinesa. Isso já limita um pouco, porque tem muita fórmula que não está na farmacopeia. E aí a gente não pode fazer composição diferente do que está na farmacopeia. Isso também limita muito. Porque a gente faz o seguinte, fala com o prescritor. Daí, por exemplo, eles falam para mim assim, eu gostaria da fórmula X. O que a gente faz? Olha a farmacopeia. Vamos lá. Primeiro passo, está na farmacopeia? Como é a composição? Tem componente animal? Tem. Risca, já era. Não pode, porque a gente não pode nem trazer o componente animal e nem substituir. Tem a minhoca, eu troco. Vou pôr outra coisa. A gente não pode. Então, cara crachá? Está na farmacopeia? Não está? E aí, o segundo ponto fala com a fornecedora. Eles conseguem fazer essa fórmula? Eles têm essa fórmula? Nessa forma farmacêutica, que é a apresentação do produto, consegue fazer, então ok. Então é chatinho, porque a farmacopeia não tem todos os produtos, por exemplo, a gente está tendo maior dificuldade porque o Swanzal não está na farmacopeia, o Gamay-Dazal, o Xiao-Xai Rutang não está na farmacopeia. Gamay-Dazal é uma excelente fórmula para depressão, uma das melhores. Então a gente fica com muita dificuldade, porque a Anvisa está assim, tem que estar na farmacopeia, tem que ser exatamente aquilo, não pode mudar. Se não tiver na farmacopeia, esquece, tem que trazer outra fórmula parecida. E aí como é que a gente faz a comercialização? Nesse bloquinho, eu passei para vocês, tem os pontos de venda de São Paulo. Por que a gente vende para a farmácia? Porque a Anvisa não permite que eu venda para prescritor. Então, ela diz o seguinte, os estabelecimentos precisam ter licença sanitária e responsável técnico. Se tiver isso, se for uma clínica que tenha isso, ok. Se não tiver, a gente não consegue fazer a venda. Posso só fazer um adendo? Gente, eu acho que isso é muito importante, porque quem está trabalhando com fitoterapia na nossa área, já passou por isso. O paciente pergunta, mas esses produtos são legais, não é xing-ling, não tem problema? Eu falo, não, é altamente regulado, isso é altamente auditado, tanto quando sai da China, quando entra no Brasil e a própria comercialização. Então, isso o que ela está falando é um instrumento para vocês deixarem mais tranquilos seus pacientes, tá? Sim.
E aí a Anvisa diz o seguinte com relação a quem prescreve, que não é função dela falar quem prescreve. Isso é função dos conselhos de classe. Então, nós, a Taimin, com quem a gente trabalha? Com todos os profissionais que trabalham com medicina chinesa. Porque se você pega um farmacêutico que nunca estudou medicina chinesa e ele vai olhar o nosso guia, ele não entende nada. Porque a gente está falando de produtos que são aplicados conforme teoria da MTC e conforme diagnóstico de MTC. Então, não adianta pegar um profissional leigo no assunto e falar, prescreva. Ele vai prescrever errado, porque a gente não prescreve conforme sintoma. A gente faz a síndrome e vê o que o paciente tem, né? Então, a gente trabalha com profissionais da área da saúde, médicos, não médicos, com todo mundo. Então, e aí, os nomes das fórmulas, a Anvisa também diz, tem que ser um nome tradicional. Então, por isso que a gente usa o nome que está na farmacopeia. Não pode falar, fórmula 1, 2, 3, ou fórmula da endometriose. Ia vender horrores, né? Porque aí o leigo entra na farmácia e ele lê lá, a fórmula da insônia. A gente não pode fazer indicação terapêutica assim. Tanto que as publicações que a gente faz no Instagram é lançamento, produto X, põe no frasco, a composição. Daí sempre tem alguém, mas serve pra quê? A gente não pode falar no Instagram. Porque tem muito paciente que fica olhando, e daí se você dá automedicação, você promove que a pessoa vá lá e compra. E para a medicina chinesa não vai dar certo. Porque precisa passar pelo prescritor. Esse é um problema sério, que algumas farmácias zelam por isso no sentido de só compra com prescrição. Tá? Várias farmácias em São Paulo. Algumas, se você comprou uma vez, eles abrem a porta para você. E aí que está o problema, tá? Porque o paciente vai... O que é para endometriose? Não tem um raciocínio clínico da causa, vai comprar coisa errada. A gente recebe muita pergunta desse tipo, tanto no Instagram como no meu WhatsApp, sempre vem. Daí eu vejo a pergunta e falo, você é paciente? Sou. Eu falo, isso aqui é uma indicação de um profissional? Porque a medicina chinesa precisa passar por uma avaliação, a gente não trata o sintoma, e aí você precisa da prescrição e o acompanhamento. Né? Porque a pessoa manda mensagem para querer saber o que ela toma para endometriose. E aqui está a farmacopeia. São 4 livros, mas o livro que a gente utiliza é o volume 1, porque lá está as fórmulas. E aí a Anvisa já fala, é volume 1, capítulo 3. Por que ela direciona para o capítulo 3? Porque o capítulo 1 e 2 fala de erva isolada. E a Anvisa não permite mais erva isolada como produto da medicina chinesa. Porque teve muita empresa que começou a usufruir dessa RDC para vender chapéu de couro, silimarina, mulungu, valeriana, cáscara sagrada, sabe? Começou E nem é tipo fitoterapia mesmo. E aí o pessoal falou, não, acha o nome em chinês, daí fala, olha, é da medicina chinesa. Mas não é, daí nas palestras era tudo utilizando a visão bioquímica da erva, né? E esse não é medicina. Não dá certo, não funciona. Só para vocês terem uma ideia, né? A gente usa gengibre para invasão de frio. E aqui, resfriado. O que o fitoterapeuta nacional usa? Própolis, outras coisas. Não tem nada a ver. O raciocínio é diferente. Por exemplo, tem um exemplo muito legal que é o Tribulus terrestris. O Tribulus aqui no Ocidente, ele é a erva da função sexual, da potência para ir na academia. Quando você pega o Tribulus e olha a visão dele na medicina chinesa, ele está relacionado ao fígado, a vento na superfície, a excesso de fígado. E não é uma diferença teórica, tá? Porque isso é observado. O chinês, ele não é assim, eterno. Ele olha e fala, não, olha aqui o corpo, vento de fígado. É manifestação específica em alguns lugares, que é o que a gente estuda aqui. Tá aí? Então, é tudo empírico. A gente tem que tomar esse cuidado. E aqui são as formas farmacêuticas, né? Então, os frascos, toda a última palavra do nome da fórmula representa a forma farmacêutica do produto. O que é isso? É como ele vai estar aqui dentro. Por que a gente precisa saber isso? Isso está envolvido a posologia. Puxa, é comprimido, é pílula, é cápsula. Então, por exemplo, pian é comprimido ou tablets. Tá? Então, toda vez que vocês verem... Por isso que a gente fez esse materialzinho também, porque
Um lado tem a farmácia e o outro lado é um guia de recomendação terapêutica. E a cápsula. E esse aqui é a pílula. Então, por isso que a gente fez esse materialzinho que eu dei para vocês. Tá vendo que a gente fez uma ilustração? Isso também serve como um guia de recomendação. Você pode colocar o seu nome, o nome do paciente, define a posologia e entrega para ele. Aí ele compra onde ele achar melhor. Fica interessante. Gente, vegano não toma cápsula, tá? Essa é vegetal. A vegetal. Então isso é legal, essa é uma referência importante. Vegetal. Que tem poucos laboratórios que fazem cápsula vegetal. Então esse guia que eu entreguei para vocês vai ajudar nisso. E uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que a gente tem o nosso guia de fórmulas que vai ter a ficha técnica de todos os produtos. Aí eu trouxe o QR Code e a gente tem uma plataforma, porque semanalmente a gente tem feito aulas para falar de algum tema, de algum produto ou temas variados da medicina chinesa. Quem quiser. Ah, eu quero, me interessa. Ó, caiu Eu vou fotografar depois. Caiu. Passa pra gente, né? Passo. Eu passo o guia para vocês. Ah, tá. E o link. Tá. Agora está na moda QR Code. Nossa senhora. Meu cartão de visita tem hoje que é coisa. Ajuda bastante. Então, aqui são os produtos, gente. Aqui para mostrar para vocês que o One é pílula, né? E aqui a linha de cápsulas e comprimidos que a gente tem. E aí o produto, como eu falei para vocês, é feito na China. Da forma que vocês estão vendo aqui é o jeito que a gente recebe. Então o produto vem totalmente acabado, rotulado. A gente manda a arte lá, fotia, faz a impressão, rotula, embala, tudo. Então o que a gente tem aqui no Brasil, no nosso escritório? A gente tem um estoque que esses produtos são armazenados no clima, né, na temperatura, em umidade correta até a comercialização. Então aqui a gente não mexe mais nada, seguindo. E aí, como eu falei para vocês, isso é legal porque fórmula chinesa, ela é toda cheia de detalhezinhos. Por exemplo, tem ali o citrus reticulata, que é uma laranjinha amarga, que ela é colhida assim, ó, bebezinho. E ela trabalha a estagnação do Qi. Então não é em qualquer momento que ela é colhida naquele momento porque ela trata a estagnação. E aí o chinês fala que, puxa, ela está em expansão, ela é um bebê ainda, ela não está nesse movimento de virar uma laranja mesmo. Então, como ela está nesse movimento, ela tem que ser colhida ainda. Então tem muitos detalhezinhos, que nem a flor da rosa. Vocês já viram lá na Liberdade, o botãozinho? Sim. Ela é colhida naquele momento que você fala, ai que judiação, botãozinho pequenininho, né? É lindo, meio igual. Mas porque ela também está nesse movimento de expansão. Ela trabalha a estagnação do dia. Então, não é qualquer rosa, não é qualquer... A flor de jasmim, né, que é usado, o Jinhua, né? E ele tem que estar amarelinho. É Jinhua ou Xinhua? É o Xinyi. Jinhua, ele tem que estar amarelinho. Amarelou a pontinha dele ali, eles param tudo e vão colher. No dia seguinte já não dá mais certo. Então, muitos detalhes, gente. Uma coisa que eu queria que você lembrasse que você falou para mim, e assim, a gente tem as fórmulas chinesas no Brasil, e isso é porque eu acho que é um atestado da qualidade da Taimin, que é importante. Assim, no Brasil, você compra os extratos, tem gente que já está comprando as substâncias e tira o extrato aqui. E aí depois o que você faz? Mistura os extratos. E a Taimin, uma vez você me falou do Xiao Yaosan, que pegava o danguei, e não era o danguei pronto, ele tinha que cozer no vinho ou no vinagre. Quem tem o Shu de Yuan, né, que é a remânia. A remânia é um ótimo exemplo disso. Isso. Porque a remânia, ela tem o Shen de Yuan, que é o sem preparo. Sem preparo. E o Shu de Yuan, que é com preparo.
E aí esse chu, ele fica um cozimento longo, não sei quanto tempo, e você pega as duas raízes, lá na Liberdade você encontra. O shen, que é o sen, é uma raiz preta dura. O chu é uma raiz preta e mole, parece uma borracha. E aí já mudou toda a propriedade, porque o shen, ele é fresco. Só que quando eu preciso tonificar as substâncias, geralmente se usa uma erva morna. Então esse preparo possibilita que o chu ele fique morno e ele atue em meridianos diferentes do outro, sabe? Então são tantos detalhes, gente, que não é qualquer erva. Não é, a referência de como isso é feito é importante, por isso que muitas vezes fazer o chá em casa só é para quem sabe. Dá para fazer chá de algumas coisinhas. De algumas coisas, pequenas, né? Agora tentar fazer fórmula, você até acha na Liberdade o sabor. Uma vez eu fiz Não, sabor e cheiro. É horrível. Ela ânsia, você fala, acho que eu sarei, sabe? Então tá de fritar, então não sei, o chinês tem facilidade para tomar essas coisas. Então a gente não está acostumado. Pra quem come ovo de 100 anos aqui. O que você acha para comprar agora, né? É. Você vai lá na Liberdade e tem. É. Não é de 100 anos, mas é pretinho. Até o próprio Natô lá, né? Que é aquela soja fermentada. sim. Quem faz? Eu até como se tiver uma cebolinha, um shoyu no arroz, mas nada de ficar manipulando muito ele, que daí ele vira uma baba infinita. Eu já vejo que é uma coisa meio cosmética, assim. Muito. Você abre o pote e fala, eita, podre. Tem aquele fio, né? Mas faz bem para a saúde também. Então, aqui são os testes de controle de qualidade. Isso também é muito importante, porque os produtos têm esse controle global, desde a erva in natura até o produto acabado. O que a gente precisa testar? Metais pesados, resíduos de pesticidas, isso é muito importante, porque a legislação interna da China não é obrigatória. Então, o produto que eles fazem lá, eles tomam e não precisa ter esse cuidado. Mas o produto que vai para exportação, é obrigatório que eles façam esses testes. E pra gente é super confortável, porque a gente sabe que ninguém quer tomar metais pesados. E a China é super populosa, contaminada, país extremamente industrial, né? Isso que eu fiz lá é tão poluído, se essas ervas estão livres, né, desses metais. E elas estão dentro do... É a mesma coisa que acontece com o nosso café, né? Que tem o café que a gente consome aqui com um monte de tranqueira, né? E o café de exportação. Gourmet, né? Que é tudo cheio de controle de qualidade ali, tudo embalado a vácuo que vai para fora. Esse controle aqui no Brasil é feito pela Anvisa, tá? Do que entra. E muitas vezes entra como comida, não é como remédio. Então tem esse controle de qualidade. Eu não sei se é a Anvisa ou quem que faz, mas é... Os produtos, gente, eles entram como produto da medicina tradicional chinesa. Tá entrando agora? Porque tá todo mundo mudando para chá, né? Não, porque não dá, porque alimento não tem essas ervas, né? Pro chinês tem, né? Então... aqui para a Anvisa não. Então, para a Anvisa não. O produto ele entra exatamente com essa denominação, produto da medicina tradicional chinesa. Porque eles perceberam que não é suplemento, não é fitoterápico, não é homeopatia, não é antroposofia, não é nada. É o quê? Produto da medicina tradicional chinesa. Então, é o nome aqui, mas tem empresa que tenta dar um nó na Anvisa, daí perde a AF, abre outra, faz um escarcéu. Isso dá um trabalhão danado pra gente, porque tem que explicar pra vocês por que faz isso, qual é a diferença. Só isso aí vai ser regulamentado conforme a nossa ação, nós aqui, quem trabalha, participando daqueles sindicatos que a gente viu, tá? A briga hoje é com a acupuntura e está meio amortecido, que realmente é um problema para a Anvisa. E os técnicos, eles não sabem aqui que dá atenção, porque o critério deles é de uma ciência que não se aplica. Então eles ficam perdidos. E aí é a organização nossa dentro de classe e a nossa prática, principalmente a gente tem que ter evidência, tá? Evidência clínica já é alguma coisa, não é suficiente, mas já é alguma coisa. E é isso que vai regular cada vez mais a área. E aqui está um exemplo do laudo, que tem desde a parte fisicoquímica, microbiológica, tem os resíduos de pesticidas também.
E esse aqui é atualmente o nosso portfólio. A gente faz umas 3 semanas que a gente recebeu mais produtos. Então, lá no passado a gente tinha muita forma, mas aí na hora de fazer o pente fino tinha produto que não estava na forma do pé, então tudo foi ajeitado. Desculpa que eu gosto de ficar dando cada detalhe. E aí a gente tem 16 fórmulas agora. Então nesse QR Code que eu passei para vocês, que é o manualzinho, vai ter todas essas informações, os produtos, né, que a gente trabalha. Então, basicamente, o que a gente vai ter? Tônicos de Qi e sangue, tá? Então, por exemplo, fórmulas como o Bazen, o Gipi e o Henshin. Qual que é a função deles, né? Então, tonificar o Qi, principalmente o Bazen e o Gipi, Qi de baço, Qi de estômago. E o Bazen, ele é chamado de fórmula das 8 preciosidades, porque ele tem 4 ervas para Qi e 4 ervas para sangue. Então, quando a gente faz essa nutrição do sangue, né, como o sangue está envolvido com a nutrição, lubrificação de todos os tecidos, né, porque o sangue do fígado faz essa função de beneficiar unhas, articulações, dar brilho e coloração saudável para a pele, tá? Tudo isso é função do sangue do fígado. E a função do sangue do coração é aquela função básica de enraizar a mente, né? Então, o sangue, ele tem uma função importantíssima no corpo. E aí o Bazen, ele faz essa função de tonificar o Qi e de nutrir o sangue, as duas funções. Então, puxa, menstruação irregular, fadiga, respiração curta, né, tudo isso pode estar envolvido aí com essa falta de Qi e sangue. Nos Estados Unidos essa forma é chamada de pílulas preciosas da mulher, mas ela pode ser usada para homem, para criança, para idoso. É que a mulher acaba tendo muita deficiência de sangue por conta da fisiologia. E aí a gente vai ter aqui, ó, 4 ervas para sangue, que são essas 4 primeiras, desculpa, para Qi, que são essas 4 primeiras, que é uma forma chamada de Sijun Zitan. E as outras 4 ervas é o Sivuan, que é um tônico de sangue. Então é maravilhosa essa forma, porque se a gente pensa que para a gente ter sangue, a gente precisa ter baço e estômago em equilíbrio, porque é o baço e estômago que vão fazer a extração das essências dos alimentos e bebidas, para produzir as substâncias vitais adquiridas. Então é uma forma muito que a gente prescreve demais, né? O Gipi, qual a diferença do Gipi? Vocês viram que eles estão na mesma categoria, tônicos de Qi e sangue. Qual que é a diferença para a fórmula anterior? É que o Gipi, ele tem ervas que vão nutrir o sangue do coração. E aí quando a gente fala de sangue do coração, o que a gente está falando? A gente está falando das atividades mentais, que para o chinês é o sono, é a memória, é as emoções, os sentimentos, as percepções, o conteúdo da fala. Então quando a gente fala a mente ser em raiz, né? O que acontece? A pessoa tem ansiedade, tem dificuldade para pegar no sono, tem sonhos excessivos, pesadelo, memória debilitada, muito cansaço mental. Então essa forma acaba sendo muito interessante para usar nesses quadros. E outra função dela que é muito legal é que o baço precisa manter sangue dentro dos vasos. Se ele não mantém, o sangue escapa e vai causar sangramentos. Então, por exemplo, menstruação excessiva, com esse quadro de muito cansaço, marcas roxas, língua denteada, aí a gente usa o Gipi. O Gipi é uma fórmula também que é mais vendida por conta dessas ações todas, dessa parte mental. Mas vocês viram que vai para o sangue nos vasos também, para menstruação. Precisa do raciocínio clínico. E aí, aqui a composição. Por que ela vai direto para o sangue do coração? Por causa das ervas número 6, 7 e 8. São ervas que vão nutrir sangue de coração. Então, a semente da jujuba, o yuan-zi, o longan, que é aquela frutinha olho de dragão, sabe? Ela nutre sangue de coração. E aí, a fórmula nova que a gente recebeu há 3 semanas é o Henshin com Rechovu.
essa é uma fórmula com 2 ervas, tá? Que está na farmacopeia. E aí o ginseng, que é o renchém, né? Que a gente vê o ginseng, na hierarquia da importância dos tônicos de Qi, ele é o campeão. Ele é o cara da tonificação. E ele é caro porque ele demora muito tempo para ser colhido. Ele fica 7 anos para se desenvolver. Então isso fica caro, né? Você imagina você plantar um negócio para colher daqui 7 anos? Você tem que plantar muito, né? Para ter um benefício. Mas o ginseng, por que ele é tão legal? Porque enquanto o astragalus, codonopsis, fica só no meridiano de pulmão e baço, estômago, o ginseng ele já entra no meridiano do rim, do coração. Então ele ganha essa ação mais interessante. Então, por exemplo, às vezes você tem um cansaço que envolve uma deficiência do Qi do rim, aí você pode usar o ginseng. Envelhecimento precoce, no pós-parto, ou paciente com muita cansaço, muita fadiga. O ginseng só é legal para quem tem hipertensão, que tem quadro de excesso, né? Quem que passou por isso aqui? Os dois. Não, de hipertensão, acho que é a Alice. Tomou ginseng e passou mal. Foi? É. É porque a gente aqui ocidental fica achando que está cansado e é deficiência, mas às vezes tem um quadro de excesso. Exato, né? Tá bloqueada a energia e tal. Então, esse raciocínio é importante. O ginseng, quando ela fala que ajuda o rim, ele fortalece a essência. Tá? Então, é velhinho, com osteoporose, ele vai não é ele que resolve, mas ele vai na fórmula. E com Reixou ainda, vocês lembram do que faz o Reixou? Cabelo, escurecer cabelo branco. Mas se escurece. Essência. Essência pós-natal, isso mesmo. E daí vai ajudar também nessa questão da fertilidade, porque a essência também está envolvida com a capacidade reprodutiva. Exato. Então, lá no passado a gente tinha uma forma chamada Tibaomei Raman, que tinha o Rechovu, e o pessoal gostava muito dessa questão da fertilidade. Então a gente trouxe essa forma, e essa forma, a gente, como ela tem 2 ervas, ela pode ser usada também como complementar a outra fórmula. Ah, puxa, eu já tomo Bazen. Isso é importante. Às vezes eu falo, puxa, eu quero dar uma ênfase ainda maior. Daí eu uso o renchém numa dose pequena, tá? Para potencializar. Ou, por exemplo, tem um paciente com uma deficiência do Yin, mas também tem deficiência do Qi. Aí eu uso o Liu Wei e prescrevo o renchém para potencializar ainda mais. Então pode ser uma forma complementar. Isso é importante. O renchém. E aí a gente tem as fórmulas que vão trabalhar o rim, né? Se vocês olharem aqui na listinha, então essa listinha está desatualizada para fazer outro bloquinho desse. Mas eu coloquei na seguinte ordem, as 2 primeiras fórmulas são os tônicos de Qi e sangue. Então vocês viram o Bazen, o Ipi, e aí o Renchém que chegou agora e não está ainda na listinha. Depois as próximas fórmulas que vocês vão ver são fórmulas que atuam no rim. Então começa aí pelo Liu Wei, depois tem o Qiju e tem o Zibai. Né? Vocês viram que começa com Liu Wei de Huang Yuan, todas elas têm o de Huang. É uma família de fórmulas que tem ação para nutrir o yin do rim, tá? Até vou passar já para ela, para eu conseguir falar primeiro nessas do yin. Então, yin do rim, o que a gente está falando? De um quadro de calor, de secura, né, de falta de fluidos, tá? Por quê? O que acontece? Deficiência do yin. O que acontece com a energia oposta, o yang, acende, né? Como é que a gente trata? A gente nutre o yin. E aí, como é que a gente faz isso com as fórmulas? E aí não tem como fazer só com a acupuntura, porque a gente está falando de novo de a parte mais densa do corpo, o yin. Né? Então não adianta pôr só R3, R6 e rezar, fazer... Tem que usar ervas, né? Então aqui entra o Shu de Huan, que é essa erva que tem uma função para nutrir o yin do rim, tá? E aí a gente usa o Liu Wei. Liu significa 6, o Wei sabores da Rehmannia preparada. Então, o yin está deficiente, o yang acendeu, o que vai causar? Vai causar calor, noturna, vespertina, secura, né? Então, rubor, malária e calor nos 500, quer dizer, pode ter calor no pé, pode ter calor na mão, pode ter aquele calor que às vezes a pessoa só refere no tórax, ou um calorzinho malar. Você olha a língua, aquela língua vermelha, seca,
pulso rápido e fino, porque é um calor por deficiência, tá? E aí a gente usa o Li Wei, tá? Então vai ter todas aquelas manifestações da deficiência do rim, com dor na lombar, né? Alterações da parte de fertilidade também, de micção, né? Então a gente pode usar essa fórmula, por exemplo, para diabetes, que o chinês fala que o diabetes é uma doença que consome os fluidos, né? Causa secura. E essa é a fórmula mais vendida no mundo todo, é o Li Wei. Protege o cérebro, porque como o rim está envolvido com o mar das medulas, nutre. Então tem artigos modernos mostrando que a remânia protege contra Alzheimer, demência senil. Nossa, tem estudos assim que você fala, olha, o chinês já usava e nem sabia disso, né? Ele não dava esse nome para as doenças, mas ele falava de velhice saudável, né? O objetivo era esse. E aí a gente vai ter mais duas fórmulas que nutrem o rim, que é o Qiju. O Qiju, que vocês vão ver aí na listinha, esse que vem de goji, que é o goji berry. Sabe aquela frutinha? Aquela frutinha vermelhinha, ela tem uma função interessante para beneficiar os olhos, porque o goji berry nutre o fígado. E esse ju vem de juruá, que é a flor do crisântemo, né? A flor do crisântemo também ajuda no fígado. Então, o Qiju de Wang, ele nutre o rim do rim e beneficia ainda mais o rim do fígado. Então, para questões visuais, doença degenerativa ocular, a gente vai usar o Qiju, tá? Hipertensão, cefaleia por uma ascensão do yang do fígado, tá? Tudo é melhor o Qiju. E a outra fórmula que está aí é o Zibai. Ele é ótimo para calor quando está muito extremo, calor por deficiência, porque ele tem duas ervas mais frias. Então, sabe mulher na menopausa que te procura, né, que ela tem calor, secura intensa nas mucosas, aí a gente pode usar o Zibai. Secura vaginal, tá? Vai funcionar. Tem gente que reclama. O Zibai. E a secura vaginal, eu falei, porque não é só na menopausa não, né? Tem de gente com 25 anos e reclamando disso. Depois a outra fórmula que vocês vão ver aí no bloquinho é um tônico de yang, né, do rim. Então agora a gente está vendo o outro aspecto. Puxa, falei de uma deficiência do rim, secura, calor, transpiração noturna, língua vermelha, e a deficiência do yang? É o outro aspecto. Agora falta calor e movimento e aquecimento. Então qual que é a queixa? É frio. Não tem essa, eu tenho deficiência do yang. Você pergunta se tem frio? Não, não tenho. Então você não tem deficiência de yang. Então tem frio nas extremidades, pode ter edema, pode ter micção frequente, gotejamento, muito cansaço, porque agora não é nem o dia, é o yang deficiente, falta libido, tem a língua pálida, muita saburra, agora o pulso é profundo e lento, que o fio lentifica. Aí eu vou aquecer. Então eu uso o Gifu, né? Então aqui, essa fórmula é interessante, às vezes dá dúvida, porque a pessoa fala assim, Fernanda, mas está falando aqui que tonifica o rim do rim também, né? Tonifica para dar estrutura, mas aquece. Então se vem aquela mulher com calor, secura, e eu dou essa fórmula, aí é um erro muito grotesco, assim, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado, né, Osiris? Exatamente. Então, essa aqui, por que ela é quente? Porque ela vai ter duas ervas aqui, que é o córtex da canela e o zifuzi, que dentro do estudo das ervas, são as ervas mais quentes. Então, puxa, é para o paciente que tem manifestações de frio, que tem infertilidade por frio, que tem edema, que tem, por exemplo, hiperplasia da próstata, pode ser uma das causas. A gente usa muito para infertilidade na mulher. Se ela tem esse quadro de pé gelado, útero frio. Falta de libido. Aí usa tanto que o Para homem também, tá? O americano vende essa forma como sexotônico, né? Não lembro. Eu já vi esses nomes, mas não lembro nada. Então, Só para vocês saberem, quando entra no rim, se você mexeu com o yin, você vai alterar o yang. Quando mexe no yang, vai alterar o yin. Então as fórmulas, elas são balanceadas. A gente fala assim, protege o yin e tonifica o yang. E o Li Wei, ele vai ter fórmula para tonificar o Qi,
porque senão eu aumento muito o yin e eu começo a causar edema. Então tem que proteger ou dar suporte para o Qi, né, para o Yang. Tá? Então todas as formas do yin têm esse equilíbrio. E aí a gente está com uma fórmula nova que chegou, não é tão nova, que ela chegou ano passado, que é o Uzi. O Uzi, ele também atua no rim, só que agora ele vai atuar no aspecto da essência do rim. Como é que ele faz isso? De forma, ele atua global no rim, no Qi, no Yin e no Yang. Beneficia a essência. Não é que a pessoa vai viver para sempre, toma Uzi e vira Highlander, né? Mas é porque ele dá um suporte global para o rim. E quando a gente fala da essência, a essência está muito ligada com o aspecto da formação do corpo e também da capacidade reprodutiva. E aí, se a gente tem uma deficiência de essência no adulto jovem, a gente começa a ver envelhecimento precoce, memória fraca, o cabelo ficando branco. E aí a gente vê também questões de fertilidade, tá? Então, essa é uma forma interessante. Como ela atua na essência, e o rim envolve a abertura dos orifícios inferiores, que é o esfíncter, quando a gente tem uma idade e o rim está desgastado, o orifício inferior não fecha mais direito. Tem uns que fecham, tem uns que não tem sorte, não fecham mais. E aí o que significa isso? Tem incontinência urinária, incontinência fecal. Essa semana eu atendi uma pessoa com 35 anos, uma mulher com 35 anos. Mas acontece em homem também, viu? Incontinência. Assim, tá esgotado, esgotou o rim, vai dar isso. Pode ter. Na mulher é mais comum, que esgota mais fácil. 35 anos é muito bom, né? Mas esgotou. Menopausa é uma das mais. Sabe, jornada dupla, trabalha, chega em casa, vai passar roupa, lavar roupa, fazer comida. Às vezes teve muitos filhos. Só teve um filho, pra você ver, e é chinesa. Eu assustei. Nossa. Cara, assim, eu dava 19 anos pra ela. Eu falei, você não tem? Eu falei, não, eu tenho 35, 36 anos. Aí não tem continência urinária? Tem. Eu falei, ai, Deus, já foi. Vai ter que trabalhar, essa forma pode ser legal. Essa forma é legal. E aí, Só um detalhe que eu queria lembrar. Se você pegar aqui um diagnóstico ocidental, má formação de ovário, de óvulos, né? Problema de óvulo, é essa forma. Pode ter que combinar com outra, tá? Mas essa fórmula é básica. e legal o senhor falar isso, porque essa fórmula, esse U que vocês estão vendo, vem de 5 sementes. E aí o chinês faz simbolismos. Que no nosso corpo, que é uma semente que tem capacidade de gerar vida, é o espermatozoide, e na mulher são os óvulos. Então, essa foi uma fórmula que foi desenvolvida por um imperador que tinha mais de 50 concubinas. E ele tinha que deixar filhos para todas. Então, tinha um consumo de essência. E daí fez essa fórmula, e aí ficou super famosa na corte, né? E aí tem esse simbolismo. Tudo que termina aqui são sementes. Né? E, por exemplo, o fructus vitae, o goji berry, ela é uma frutinha, mas se você pega um goji berry e não come inteiro, morde, você vai abrir, ele é cheio de sementinha, tanto que é gostosinho que ele faz aquele crackzinho, porque ele é altamente cheio de sementes. Tá? A cuscuta é uma semente que aquece o yang super trazido, né? É verdade. O tucizi, o fupenzi também, que é a framboesa. O esquizandra ajuda a fechar esse orifício inferior que está vazando, causando incontinências. E olha aqui a framboesa, né? Então, de novo, esse simbolismo aí de óvulos, né? Essa capacidade reprodutiva, que é tão importante. Gente, o tucizi não pensa só em libido, tá? Aquele velhinho que não quer levantar, só quer dormir e tal, dá uma aquecida, talvez com futsi e tucizi nele. É lógico, vai entrar os outros tônicos. É da forma. E aí a outra forma que chegou agora é o Anshen. Esse Shen vem de mente e ele nutre o sangue e nutre o yin do coração. Aí vocês podem imaginar, puxa, só o sangue deficiente já não gerava tudo aquilo que eu falei, de falta de memória, de dificuldade para dormir, de permanecer no sono, sonhos excessivas. E agora, se a gente imaginar uma deficiência do yin do coração, que aí vai gerar uma hiperatividade muito grande, a pessoa, é um momento que ela vai pensar mais, quer dizer, ela pode estar fisicamente cansada, mas a mente pensa muito.
pode ter sede noturna. Então, hoje em dia tem muito quadro de burnout, né? Até de transtorno de déficit de atenção, ansiedade. ansiedade. O pessoal fala bipolaridade. Esquece um pouco o nome, vai ver, você vai ver que tem essa coisa, né? De hiperatividade de um lado e falta do outro. Então, à noite a pessoa não descansa, e aí isso vai afetar demais, né? Então, pode ter transpiração noturna, sede, a pessoa ela leva água para beber à noite, de pequenos goles, né? Então, bem característica da deficiência do rim do coração. E aí a gente tem uma fórmula que ela está na categoria de fórmulas adstringente. O que significa isso? Que ela é uma fórmula que ela atua na superfície do corpo para evitar a entrada do vento. Como que ela faz isso? Através da tonificação do Ti de defesa, tá? Do EIT. Então, essa é uma fórmula que o nome dela já fala o que ela faz, que é a fórmula escudo de jade contra o vento. Então, faz uma barreira, ou biombo, né? Eu vejo biombo ali, ou escudo ou biombo. Porque o biombo não protege, então protege contra o quê? Do vento. Sabe essas pessoas que qualquer mudança climática tem gripe, resfriado, rinite, sinusite? O que a gente faz na medicina chinesa? Vai atuar no Ti. Só que essa fórmula, ela tem 3 ervas, astragalos, o baizu, que é o Atractyloides, e o fanfen, que é o Sapo-Shinton, que é uma erva que elimina vento na superfície. Só que o astragalos, nas pesquisas atuais, ele tem uma função adaptógena. Então a gente pode usar essa fórmula para outras questões também. Por exemplo, para melhorar a questão do envelhecimento, porque o astragalos ele protege o telômero, e isso evita que você envelheça, né? E o astragalos, ele atua também no coração. Então, e o chinês usa muito o astragalos para tratamento pós-químio, para recuperar esse paciente, sabe? Então, é uma fórmula que atua no Ti de defesa, mas ela tem uma ação muito, muito ampla por causa do astragalos. Até eu coloco esse artigo que mostra a ação ampla que o astragalos exerce. Então, ele está em vários, por exemplo, ele está lá no sistema cardiovascular, astragalos. Por exemplo, aqui no sistema imune, também tem astragalos. Olha lá, o ginseng também está. Depois a gente vê aqui na parte neurológica que também tem. Então, ele tem uma ampla ação no corpo. Ele é categorizado como uma erva adaptógena. Então, equilibra em situações de estresse do corpo. Isso é muito legal. E aí a gente tem uma fórmula nova que elimina o vento exógeno, que é o Shonxiong Sha-Tiaowan. E essa é uma fórmula que o vento exógeno, o vento ele é categorizado como um fator patogênico yang. Então ele vai acometer ou superfície ou parte alta do corpo. A superfície vai causar alterações respiratórias. Então gripe, resfriado, principalmente um pouco mais de frio ou se transformando um pouquinho de calor, tá? E parte alta do corpo causando torcicolo e causando dor de cabeça. Em qualquer parte da cabeça. Essa é uma forma bem interessante. Então, atrapalha a superfície. Então, também dor, né? Então, espasmos musculares, pruridos, dermatites, a gente pode usar por conta dessa natureza yang do vento, né? Que ou pega a superfície, o Osiris estava explicando para vocês o que é a superfície do corpo, e parte alta, a cabeça. Então, ela acaba sendo a principal fórmula com um efeito analgésico da cabeça. E o chinês foi muito esperto aqui nessa fórmula, porque esse nome ele vai chamar pílula de Shonxiong para tomar com chá verde. Olha que legal, você tem uma fórmula que quando começa a ficar mais calor, você usa o chá verde porque ele é fresco. Então, ele equilibra a térmica da fórmula. Isso é muito legal porque acaba que você tem uma fórmula só. Gente, não tomem banho chá verde para aquecer no inverno. Eu tomo quente na hora. Aquilo vai resfriar o seu corpo e derruba. Os veganos gostam muito disso. Porque ele ajuda na digestão, porque ele limpa calor.
Mas aí limpa calor também no corpo, esfria. Que eu falo para o pessoal, né? No Marrocos, eles tomam chá quente, e no Saara também. O que é? Chá verde com borrã, com hortelã com menta. 50 gramas de cada, porque é fresco. Aqui ele é seco, ele tem um potencial maior, vai menos. Então é legal isso, porque agora se virar calorzão mesmo, aí já essa aqui não serve. Só quando tá nessa fase migratória. São febres baixas, tá? Febre baixa, sensação de calor. E às vezes a pessoa reclama de sede ou boca seca. Cuidado que pode ser secura também. Aqui é a ficha técnica que vocês vão achar lá no nosso guia, né, para o que ele é utilizado, a posologia. E olha que legal a questão da dor de cabeça. Por que ele age em qualquer lugar da dor de cabeça? Porque ele tem 3 ervas. Tem ervas que são carreadoras. Então, o Xuanxiong, que dá nome para a fórmula, leva ação tanto têmpora como topo. Tem uma erva que é o Qianhuo, dor de cabeça occipital. E o Baizi, dor de cabeça frontal. Olha que legal. Sinusite, começo de gripe, a gente não conhece isso, mas aqui, porque dá essa dor aqui. Se você apalpar no começo de gripe, vai doer os pontos B10, tá? Aqui já é uma evolução maior, a gente associa mais a fígado, mas ela trabalha com isso. Sim. E aí a gente... Desculpa, o torcicolo também que ela falou, pode pensar. E aí a gente faz só uma ressalvazinha, aqui as ervas que estão na forma. Tem uma boa quantidade do hortelã, por isso que ela pode ser usada para quando começa a mudar. E aí o chá verde, por que o chá verde é usado? Ele entra, por exemplo, no meridiano do pulmão. E ele, olha a térmica dele, ele é fria. Então por isso que ele vai ajudar a fórmula. E essa é a principal fórmula que é vendida no Japão, na medicina Kanpu. Eles adoram. Olha O só. Ti falou, olha, a medicina japonesa, eles têm de urgência, sabe? Daí a gente só precisa ter uma cautela. Ela é a principal fórmula analgésica para a cabeça. Mas se a dor de cabeça tem como fundo uma síndrome interna, não, sozinha ela não é efetiva. O que eu preciso fazer? Preciso usar uma fórmula para fígado e aí eu uso complementar só na manifestação, tá? Isso para qualquer alteração. Então, dor de cabeça, tomei um golpe de vento com dor de cabeça, ela é útil sozinha. Agora, se tem síndrome interna envolvida, não, vai ser só analgésico. Na síndrome interna, pode ir o Xuanxiong, pode ir o Shengtianzi e pode ir o Borré. Eles vão combinado com outras substâncias. Por isso que ela serve, mas tem que complementar. E daí na aplicação moderna, né, nessa visão mais alopática, o que eles constataram que é uma fórmula analgésica. Então, ela é excelente para quadros de enxaqueca, sinusite, todas essas ações. Mas aí sempre faz essa triagemzinha para ter uma prescrição legal. Aí a gente tem as fórmulas que trabalham a estase de sangue, tá? E a estase é aí quando esse sangue perde essa fluidez e começa a criar massas, que é uma expressão que a gente vê na menstruação, são os coágulos. Né? Menstruação com coágulo, com dor. E aí o paciente tem, por exemplo, endometriose, mioma. O que a gente faz, né, com esse paciente? A gente vai usar uma fórmula dessa categoria, tá? E a gente tem aí, por exemplo, o Fufan Imucal, que é uma fórmula interessantíssima, que é nova da Temin, que faz as duas funções. Por que ele faz as duas funções? Porque ele tem na composição angélica e o Shuriguan, que são duas ervas que nutrem sangue. E a Rehmannia nutre o yin também. E o Imucal, ele trabalha estase. Então, pensa o seguinte, se eu tenho um rio que secou, vai fluir o quê? Exato. Então, uma das causas da estase é uma deficiência do sangue. Então, você faz as duas funções, nutre e circula. E essa fórmula, ela pode ser unida com outras também. Eu percebo que tem uma estagnação do Qi. Eu posso usar Xiao Yao, que nutre Qi e sangue, promove o livre fluxo, com o Fufan Imucal. O Imucal é muito famoso na China porque ele atua nessa estase de sangue no útero. E aí a próxima fórmula dessa categoria é o Gizi Fuling Pian. Que o Gizi, ele também
também atua na estase de sangue, só que ele tem mais ervas ainda para mover e ele drena a umidade do aquecedor inferior. Então ele é útil para endometriose, para hiperplasia prostática. Às vezes você vai precisar também acrescentar uma outra fórmula, porque como ele move, e aí você pensar que parou por quê? Sempre fazer essa pergunta. Ah, parou por uma deficiência de sangue, eu vou lá no sulfame no local. Posso interromper? Você pode dar aula aqui com a gente? Já tô dando, Alcide, já tô dando. Eu sou... Não, mas é bom porque assim, vai reforçando, a gente estava falando disso hoje, né? E a gente sempre bate nisso, ó, por que tá doendo? Parou, mas parou por quê? Né? Parou por quê? Parou por quê? Então só às vezes usar ela, você fica movimentando, mas às vezes precisa de nutrição, ou às vezes tem problema de excesso, tem uma umidade muito grande, um frio excessivo, a pessoa está constantemente descalça na cerâmica, toma banho gelado, sei lá, faz aquela meditação russa, que o vegano ainda faz isso também, né? Ainda faz isso, já não tem carvão lá dentro, ainda vai para essa. Eu sou um exemplo vivo disso, né? Porque eu já fui 6 vezes à Rússia e falo russo. Né? E o que acontece? Eu adquiri esse hábito dos russos, né? De ir para a sauna bem quente e mergulhar no lago gelado. Aqui eu moro em Atibaia, o inverno lá é bem frio, eu tomo banho gelado no inverno. Obrigado. Mas o seu caso não tem salvação, tá? Então, gente, essa fórmula, apesar de ter esse guizi, que as pessoas acham que vai ser muito, muito, muito forte para aquecer, o guizi, na verdade, é a temperatura morna. E a função dele principal é movimentar a ti sangue nos meridianos. E aí as outras ervas têm ervas, por exemplo, o mudampi é frio. Então acaba que é uma fórmula neutra. Então se precisar aquecer, só ela sozinha não é tão interessante. Melhor usar outra fórmula junto. Porque às vezes tem estados de sangue por frio. Ó, só para vocês saberem, eu falei que no tônico de yin vai um pouquinho de Qi ou de Yang e vice-versa. Algumas fórmulas você só quer mover, mas a substância que move ela aquece. Você compensa ou controla o mudampi, que aliás também é usado em fogacho de mulher grávida, tá? Isso, Jiawei, por exemplo, você pode usar ela também, quando é mais fígado que está predominando, quando é mais yin, você vai para o Liu Wei. Tá? Então esse aqui é o guizi, o pêssego, porque o taurine é a semente do pêssego. Você pega essa noz, abre ela, tem uma semente lá dentro. E vocês cospem os pêssegos, né? Mas Pega, cospe a semente, vai, então tá aí, ó, o remédio. Brincadeira, tá? Porque tem que ter a condição certa para colher. Pois é. E daí falando de fórmulas que trabalham a estagnação, que são as fórmulas harmonizantes. Essa é uma categoria muito, muito, muito legal, porque ela trabalha estagnação vindo de deficiência. Então significa o quê? Que o Ti está estagnado por uma deficiência de Ti e sangue, que muitas vezes é o que a gente vê no paciente, né? Mulher principalmente. Aí tem aquela baita TPM, dor nas mamas, mas aí não adianta só dar uma erva para tratar a estagnação. Estagnou, o fígado está revoltado porque o baço está deficiente. Então você nutre o baço, promove aí que tenha Ti e sangue, e aí você vai trabalhar essa questão. Então, aqui nessa categoria seriam duas fórmulas. O Osiris acabou de falar do Jiawei. O Jiawei, Osiris, ele está na farmacopeia, um micropílula que vem um sachê, a pessoa toma 50 bolinhas, ou ele está num flaconete, parecendo uma emparema, uma solução aquosa. Que legal. Não é legal, né? Não, o gosto não, mas a ação é mais rápida. Né? Daí a Taiminha ainda não ficou muito animada de trazer esse sachê com 50 bolinhas. Porque é brasileiro. Porque o brasileiro, mas assim, eu estou essa semana para falar para eles que talvez seja interessante a gente tentar, porque tem muito prescritor que gosta de Jiawei. Eu sempre dou estratégias, porque a estagnação, né, a água parada não apodrece, a estagnação parado gera calor, fogo. E aí o Jiawei é isso, para quando tem manifestações de calor. O que eu posso fazer? Pôr pontos de acupuntura para drenar o calor, ajeitar a alimentação, ou usar uma erva, fitoterapia brasileira, por exemplo, o cachofra, fresca, a carqueja. Posso usar coisas assim, tá? Por isso que a gente não tem o Jiawei, mas a gente tem o Xiao,
que é a mesma composição, só não tem duas ervas que são as trilhas. É porque o Jiaowei é o Xiao com o resfriamento. Exatamente. É que vocês tinham, né? Tinha. Mas aí ele tá na farmacopeia desse Não, jeito. entendi. Ou é bolinha, É bolinha. eu não sei, eu tô pensando aqui se a gente vai. Não, eu tenho esse problema também. Pra tomar a dosagem certa já é difícil, imagina. É que a bolinha dela é muito pequenininha. Então, E tem aí gente que eu acaba falo. sendo que não é tão higiênico, porque você abre o sachê, daí você não toma tudo, o sachê fica aberto. A gente já passa a dosagem certa, eles falam, não pode tomar metade, não, porque eles veem aquilo, eu falei, não, É. tem que ser certo. Tudo isso 3 vezes ao dia, Então, uma coisa que você pode falar assim, se você tomar metade, você tem que ser criança com menos de 30 quilos, senão, ou gato. Né? Para gato é a mesma dosagem para bebê, mas você passou dos 30 quilos, meu cara. Então, essa fórmula também, gente, ela é muito vendida, porque Xiao Yao significa fórmula da suavidade. Então, ela vai fazer o quê? Tonificar o Qi de baço, o sangue, e vai aliviar a estagnação. A estagnação prejudica o corpo todo, porque estagna gera edema. Estagna prejudica a função digestiva. Estagna prejudica a função ginecológica. Estagna dá oscilação emocional, daí fica irritada. Isso piora para a mulher perto da menstruação, porque o corpo precisa de movimento para a menstruação descer, tá tudo parado, daí fica irritada, chora, dói as mamas, porque o fígado e o meridiano eles têm uma ação muito próxima, tá? E aí se fica parado, começa a dar, por exemplo, cistos. Daí cistos bem no projeto do canal, de mama, de ovário, de tireoide. Grânulos nas mamas, tá? É essa fórmula. Ela é muito legal. Essa Tá. forma é uma forma E regula a deliciosa. menstruação. Regula a menstruação. Esse edema, essa dor nas mamas. Ela é muito, muito legal, gente. E ela é uma forma que você pode usar por tempo prolongado, porque a estrutura dela, basicamente, ó, Chaihu e o Borré são ervas que vão trabalhar a estagnação. Depois, Angélica Sinensis Baixal nutre o sangue. Depois eu tenho Baizu, Gankal e Fuling para tonificar o Qi. E o gengibre fresco para harmonizar a forma. Então ela tem uma estrutura muito, muito legal. É um resultado ótimo para paciente. Aí a gente tem uma fórmula para aquecedor médio, que tem uma função de aquecer um pouquinho, que é o Shansha Yang Wei Wan. E é uma fórmula que esse nome, ele vem de pílula de Shansha, que são 2 ervas que estão na fórmula. E esse Yan não é aquecimento, é nutritivo do estômago. Então, é pílula nutritiva do estômago, tá? E ela é evolução de fórmulas pequenas que trabalhariam a descência do Qi do baço. Como o baço faz transporte e transformação, se ele para de transportar e transformar, começa a gerar muita distensão abdominal, edema, língua com muita saburra. E aí o que o chinês faz? Põe várias ervas para movimentar, para eliminar essa umidade, tá? Então, o que ele faz? Ele aquece um pouquinho o estômago, nada muito quente, harmoniza e resolve a umidade, tá, de estômago. Isso, por exemplo, pode ser até causa de leucorreia crônica, candidíase, né, que você tem ali um terreno favorável para a formação da cândida, que vem ali às vezes que o baço está super deficiente. Que baço, se ele não faz a função dele, umidade, inchaço, tá? Então, aí começa a causar, por exemplo, aumento de peso, refluxo ácido. É uma Viu, ótima Águida? forma. Aquela reclamou que estava engordando, eu falei, olha, pronto, tá aí. Entendi o recado, foi direto. Muita dor, olha que fórmula grande, 14 ervas. E aí são 14 ervas que elas estão muito bem estruturadas, que eu vou passar aqui para mostrar para vocês. Aqui no outro slide, esse slide aqui é mais legal. Essa aqui é a composição da fórmula com as fotos das ervas. Então, olha que legal, eu tenho ervas para tonificar o Qi. A Tractilordes, a Jujuba e o Alcaçuz. Depois eu tenho um trio que é importantíssimo para a formação de umidade, que é o Fuling, a Pinélia, embaixo, e o Ximpi,
né? Por exemplo, você pega o Arxinwan, ele é basicamente pinélia, o fuling e o ximpi. Depois eu tenho ervas que regulam o Qi, que está parado, causando muita dor. Sabe, come efeito baiacu, assim, que tem muito isso, né? Tolerâncias alimentares. Então tem essas ervas que vão regular o Qi. Por exemplo, o xianfu, o muxiang e o zizi. Depois eu tenho ervas aromáticas que vão transformar essa umidade. Xarém, que dá nome ali, ó, esse chá tem xarém. O baidokô, que é tipo um cardamomo chinês. O ropô e o ruoxiang, que também dá nome para a fórmula, tá? Então, é esse Qi que fica parado no aquecedor médio. De uma forma assim que tá rendendo bastante prescrições, assim. Pessoal, por causa os aromáticos ali, é uma fórmula legal para aquele caso que eu falei hoje, de colesterol, esteatose. Ele não limpa, ele não deixa formar, tá? Você limpa o processo digestivo, então dá para se pensar. Pós-feijoada. Eu adoro essa fórmula, nossa. É ótimo. E aí, essa fórmula também é nova na Taimin, Kingan Lidan Jiaonan. Esse Gan é fígado e esse Dan é vesícula biliar. Então ela trabalha calor e umidade em fígado e vesícula biliar. Puxa, calor e umidade atrapalhando fígado e vesícula biliar. Então já penso lá na bilis, já penso que essa bilis pode dar sabor amargo na boca, tem calor e umidade, então a língua é vermelha, com saburra amarelada, tá? O pulso rápido, escorregadio, e aí essa pessoa tem muita alteração digestiva, com lama biliar, pode ter cálculo biliar, pode ter uma visão assim, mais ocidentalizada, TGO-TGP tudo bagunçado. E ela é a principal fórmula para esse cálculo biliar, porque o chinês não é assim, cirurgia. Eles têm e assim, tem um paciente que eu estou tratando e fala assim, não quero que tire a pedra que eu vou ter que operar. Fala, não, o chinês não tira, não vai fazer expelir. Ela elimina pela transformação, tá? Ela transforma aquilo em forma execrável que cai no sangue, do sangue e vai para a urina, sabe? Não é expulsar a pedra, não. Isso é importante. Aquelas dores de cabeça de peso, tá? Às vezes é isso aqui. Então você vai entrar com mais outra, mas ela pode ser importante para você usar. Porque o cara fala, peguei um caso essa semana, doía e tinha peso. E é vesícula com umidade, causa muito essa sensação. Ou é sinusite. Então essa fórmula aí é calor e umidade. É legal saber. Já tem para quem indicar. E aí a última fórmula, gente, é essa aqui, que é uma fórmula para dissipar vento, frio e umidade. Aqui a gente está falando daquela dor síndrome PI, que é a dor por impedimento. De quem está impedindo o vento, frio e a umidade. Como é que eu sei? Porque tem peso, muda o clima. A gente trouxe essa fórmula, o Fen, né? Esse Fen já vem de vento, para ficar no lugar do Duo de Shenwan. Ah, tá. Porque o Duo, ele não está na farmacopeia, e aí a gente tem bastante quadros, né? Dessa dor, que vai ter inchaço nas articulações, reumatismo, tá? Dormência, dor que piora com mudança climática, dor e fraqueza na lombar, né? Então ela fortalece os tecidos moles. Por exemplo, eu falei do Duo, ele tá aqui, porque o Duo é essa erva aqui, ó, Angélica pubescens. E o Jixen é essa erva aqui, ó, o Jixen. Então é uma fórmula que é muito legal, porque ela vai aquecer, elimina umidade e dá base estrutural de fígado e vesícula. Que fígado e vesícula? Doida. De rim e de fígado. E ela tem a flor do cártamo aqui também. Então a flor do cártamo que o professor mostrou lá, o óleo, ele vai ajudar a circular. Então aqui a natureza das ervas, né? Olha que legal, o Ru Jixen. Então tonifica o fígado, dissipa artralgia, alivia a dor, fraqueza lombar e joelhos. Né? Então são ervas ali que vão atuar muito ao Duo. Então o Duo dispersa o frio, ele leva ação principalmente para dor na cintura, no joelho, porque ele ajuda muito nessa dor para membros inferiores, né? Depois tem as ervas
que são mais quentes para eliminar esse frio, e o Honguaki, que ajuda a movimentação, né? Então ajuda no inchaço, na dor. Ele ajuda aquecendo, tá? Ela aquece os canais, ela tem essa... Eu só queria comentar uma coisa, a propaganda da Fernanda. Porque essa fórmula ela é diferente do Ruoji Shentan, porque falta as substâncias que atuam no alto, que você pode ter aqui também. Só que você mostrou uma fórmula para vento no alto, genérica, que vai o Tianhuo. O que eu não sei é se as outras substâncias não vão ter nenhuma compatibilidade com essa daí, porque senão é uma combinação que pode se dar. É verdade. Porque o Xuanxiong, ela é basicamente ervas picantes que vão movimentar. Então ela faz analgesia para a superfície e alto. Então dor de cabeça, dor de torcicolo, ele vai carregar assim para a superfície. Tá. Mas o Xuanxiong não é usado só para a superfície, porque ela vai, por exemplo, no Shai Hu Shu Rantan. Por quê? Porque ela move o sangue em geral e você precisa fígado para você desobstruir a energia do fígado, você tem que mover o sangue. Tá? O Shai Hu move o Qi que acaba arrastando o sangue. Aí você junta os dois, é o Chan. Aí você põe uma aromática que dá uma força para o baço. Tá? Lembra aquilo que a gente faz? F13, baço 16, estômago 19, é a versão de agulha dessas fórmulas. Bem legal, gostei dessa combinação aí, viu? A gente usa para Não, gastrite. gostei da combinação de fórmula. Do Qian. É uma coisa que a gente podia avaliar, porque aí você tem... Aí se a dor é mais embaixo, você dá mais da de baixo e menos da outra, e vice-versa. Porque o velhinho, gente, quando dá problema com dá tudo, né? Ele vai virar, olhar para o lado, e aí é uma combinação que vale a pena a gente estudar. Se você checar isso, eu vou tentar checar também e me passar que eu atualizo o pessoal. Legal. E também tem que experimentar, acho, talvez, com paciente. Não, isso eu tenho bastante paciência. Bastante. Depois você me conta. Eu trabalho no hospital, mas lá eu não posso dar. Lá só acupuntura. Mas aqui no consultório tem gente que já chega assim, você não vai me dar nada, não? Eu vou te dar uns bofetão. Mas o pessoal pede erva. Nossa. E eu faço muito atendimento online, no Fito, e é no Brasil todo que eu atendo. E aí dá, assim, é difícil, porque aquilo que eu estou ensinando para vocês agora é chave. Vocês viram como ela falou? Assim, tem umas coisas que você pergunta e fala assim, já sei o que eu vou dar. Como é que tá? Estou com endometriose, tá? Mas como é que tá? Né? Tá tendo leucorreia, não tem? Tá tendo cansaço? Mostra a língua pro tio. Todo mundo fotografa a língua para mim, para fazer consulta online, tá? Na acupuntura não dá para fazer isso. Mas na Fito, você dominando... Qual que é? Você estava falando para tosse, né? Para o caçuz lá no início. eu Tem falei. alguma forma específica? O Xuanxiong ajudaria, mas você pode fazer o chá, se for tosse seca, o Gankal é legal. Que é o Tem caçuz, um né? Gankal isolado? Não. Não. Mas o Gankal você compra você acha em no qualquer Mercado lugar. Livre. Que é o E também caçuz? tem o caçuz. O caçuz, assim, alergia de pele, ele entra. Tem que ser alergia, tá? Não vai confundir com... Porque aí tem aquelas erisipela, aquelas coisas, o Liawei é mais apropriado. Tem que tirar calor do sangue, tem que... Tosse tem aquele xarope famoso lá, até mim não tem, mas... Pipacoa. Ah, é um Que é uma chinês, delícia. né? Aquele Nossa, aquilo lá é bom demais, parece um mel, né? Não, é mel, não. Sabe Bala House? O pessoal que cara, assim, você não vai toma pegar o mel pra glucose comer. não quer aquilo. Vegano não quer. Pode, né? Tem mel, é Tem verdade. mel, eu não posso. Diabético vai falar assim, toma aqui no saco. Nossa. Regula. Porque assim, ele não acho que você vai beber, mas tomar como xarope pro diabético, não, porque ele tem os aromáticos, entendeu? Que fortalece a ação do baço. Aí você também pode tomar como um chá, né? Você faz mais Faz diluído, mais você diluído. gradua, né? É legal. Ah, Esse também vocês encontram lá na Sim, verdade. sim, vende em bala aqui, tá? Você dá pra criança. Caixa, aquelas latinhas. Eles estão fazendo, a gente não perde tempo. Tem. Uma delícia. A gente vicia, né? Uma delícia. E sabe que tem receita para fazer sundae, é verdade, coquetel. Quando eu tive o meu segundo curso de fito, o cara mostrou, falou assim,
Olha uns coquetéis aqui, ó. Aqui no sorvete, como é que faz? Acho que era tudo de Taiwan, que Taiwan que tem esse preciosismo, né, de comida. Essa pílulazinha roxa que tem marrom, ela é tipo uma bala ou a pessoa Esse aqui É um cheiro. é um comprimido. tem uma redondinha também. Ah, Essa é só ingere, né? Ingere. Não precisa ficar degustando. Parece uma bala, eu fiquei. Esse é a pílula, né? Esse é pílula. É pra ingerir. Ingerir. Sim. Tá vendo assim? O Liu normalmente vem assim, né? O Liu Wei tem tudo que terminar em um ano, gente, é assim, é pílulazinha. Jona é Você toma cápsula 8 ou 6. e piano é comprimido. Tintura não tem nada, sempre cápsula.